Iniciou na mensagem passada, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Só que hoje nós vamos iniciar em Jó, capítulo 1, verso 9 ao 11. O texto base nós sabemos que é 1 Pedro 5, verso 8, onde fala-se de sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E para dar sequência na mensagem, hoje iremos iniciar em Jó, capítulo 1, verso 9 ao 11, aonde iremos dar continuidade na segunda obra maligna para tentar abater os filhos de Deus e o ser humano, que é a calúnia. O diabo, ele tem como prática a calúnia, caluniar-nos a cada dia para tentar abater a nossa fé. Jó, capítulo 1, verso 9 ao 11. Esperar todos encontrarem. Jó, capítulo 1, do verso 9 ao 11. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Todo mundo encontrou? Amém? Amém. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo o que tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Senhor nosso Deus, te damos mais uma vez graça e honra, Pai, por estarmos aqui na casa do Senhor para adorar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça, Pai, que não saia nada de mim, mas sim do Senhor, que a palavra venha dos céus para os nossos corações nessa noite, fortalecendo-nos, ó Pai, na Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, e venha transportar em nossa vida, através do Espírito Santo, a Tua verdade, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos dê sabedoria e compreensão da Tua palavra nessa noite, que venhamos receber, ó Pai, a Tua palavra com amor e com carinho, ó Pai, e praticá-la no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Para quem não estava nas mensagens anteriores, para a gente combater o maligno, nós temos que saber da onde que ele veio. E eu disse que a origem do diabo, a origem do maligno, ele passou a existir na sua queda. Conforme fala em Ezequiel 28, conforme fala em Isaías 14, lá dá uma descrição de como ele era e como ele caiu. A gente viu que ele tinha perfeição, que ele tinha sabedoria, que ele era adornado de pedras preciosas, e ele era chamado de querubim ungido lá no céu, na qual o nome dele se mistura em muitas bíblias. Alguns chamam de Lúcifer, outros chamam de Luzeiro. Luzeiro porque nos manuscritos mais antigos da Bíblia ele é chamado assim. Depois de um certo tempo, um certo tradutor traduziu para Lúcifer, mas vão tratá-lo como Luzeiro para os irmãos. Então, antes de ser chamado diabo, ele era Luzeiro. Ele estava no céu, junto com os anjos, e era querubim ungido. Por ele ser dotado de sabedoria, por ele ser cheio de formosura, imaginamos nós, que ele era um anjo pomposo e cheio de si, porque o mal entrou no seu coração. Diz Deus na sua palavra que viu iniquidade no Luzeiro. Lembrando vocês que ele é o diabo, só que antes, anjo, querubim ungido. Então, viu Deus a maldade no Luzeiro, porque o Luzeiro queria ter o seu trono acima de Deus. O Luzeiro queria ser semelhante ao Altíssimo, até maior e melhor do que o Altíssimo. Então, com esse mal entrando em seu ser, Deus vendo isso, logo mandou o Luzeiro para a terra, junto com os anjos que ele fez rebelar contra Deus. Não houve guerra no céu, gravem isso, não existe esse negócio de guerrear contra Deus, porque Deus é soberano. O diabo, ele é fracassado. Pelo poder de Deus, ele não tem poder nenhum sobre a soberania do Deus Altíssimo. Então, quando ele rebelou contra Deus, ele veio para a terra, junto com a terça parte dos anjos.
Assim o diabo ele perdeu a sua unção angelical. Ele era formoso, agora é um bicho feio. Falei aqui na pregação passada. E sendo assim, ele continua com sabedoria. Só que a sabedoria dele é para o mal. Tanto que ele é astuto. Ele é sábio para nos enganar. Aqueles que não têm a palavra de Deus enraizada em seu coração, facilmente é enganado pelo maligno. A gente falou isso lá atrás, que Adão e Eva foram enganados pelo diabo. O diabo usou a serpente e usou a palavra de Deus contra Adão e Eva. Distorceu a palavra. Em muitos altares hoje temos pessoas distorcendo a palavra para enganar os fiéis. E muitos têm caído, muitos têm sido enganados. Então isso é o quê? Obra maligna. Diz Paulo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra você que eu estou lutando. É contra o diabo que usa pessoas contra nós. Se uma pessoa te calunia, não é culpa dela, é culpa do diabo que está usando ela. Vamos entender isso. Em Jó capítulo 1, versículo 9 ao 11, o diabo ele chega num certo limite dos céus e pergunta e fala com Deus: uai, o seu servo lá ele tem tudo. Jó tem riquezas, Jó tem bonança, ele tem uma família linda, Jó tem servos e servas para lhe nos servir. Então, se ele tem tudo, ó Deus, é claro que ele vai te adorar. Se ele tem tudo, jamais ele vai te blasfemar, jamais vai reclamar da vida dele. Então faz o seguinte: tira dele tudo que ele tem, tira a riqueza, tira a família, toca ali na ferida dele, porque você vai ver que ele vai te blasfemar contra o Senhor. O diabo ele é astuto. Jó estava numa boa, imagina Jó lá na casa dele, lá com a família, sem saber o que estava acontecendo no céu. Jó estava lá com a sua família, tranquilos, vivendo ali sua vida, adorando a Deus, curtindo ali com seus filhos, alimentando ali com seus filhos na mesa, cuidando de seus servos e servas. Jó era um homem bom, Jó era um homem íntegro, Jó era um verdadeiro cristão, jamais falava mal do outro, só abençoava, só orava, intercedia. Ele não sabia nada do que está acontecendo lá em cima. Aí ele vai dormir, imagino eu. Ele vai dormir com a sua esposa, com seus filhos, e da noite para o dia, por permissão de Deus, ele perde tudo, ficando apenas a sua mulher com ele. Olha o que você vê. De uma noite ele dorme e acorda, a casa destruída, filhos mortos, a mulher chorando, em desespero, pelo fato da perda que teve. Claro que a mulher perdendo os filhos é muito mais forte a dor na mulher do que no homem. Imagina a mulher de Jó, o desespero que ela teve, ao ponto dela falar: amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Isso não é porque ela queria que ele amaldiçoasse Deus, isso é momento da carne, desespero. A alma dela clamava por algum socorro divino. Mas vendo que tudo estava destruído, ela não tinha mais esperança no Deus de Jó. Aí nós vemos que o diabo, ele em todo momento, assim como ele fez com Jó, ele tenta caluniar nós, filhos de Deus. Você anda com Deus todos os dias da sua vida, está ali firme com Deus, caminhando, andando, e sempre vai ter alguém para levantar contra a sua vida. Mesmo não tendo feito nada com essa pessoa vai inventar mentiras sobre você, essa pessoa vai começar a te julgar, vai começar a jogar pedras e mais pedras, vai te apunhalar pelas costas. Isso não é ela, não é ele. Isso é o diabo usando essa pessoa. Por que usam essa pessoa, pastor Edson? Porque são pessoas que dão lugar para o diabo. Como uma pessoa dá lugar para o diabo? Porque ela não tem comunhão com Deus. Aí você me pergunta: mas tá, quando é que a pessoa não tem comunhão com Deus? No pequeno momento que ela para de adorar a Deus, para de servir a Deus, ela tem espaço para o diabo entrar na mente e fazer da sua mente conforme a vontade dele. E olha para você ver, Pedro, eu sempre falo sobre Pedro aqui, ele estava junto com Deus, caminhando com Deus. Pedro tinha medo de Jesus morrer. Esse medo o diabo gerou ali, usou esse medo para usar a mente de Pedro por um breve momento para falar com Jesus. Vai morrer não, Senhor, que é minhas palavras, tá? Vai morrer não, Deus. Jesus fala: afasta de mim, Pedro? Não, afasta de mim, Satanás. Porque Jesus sabia que era o diabo usando Pedro para o atacar. Então, quando as pessoas caluniam contra nós, se levantam contra a nossa vida, não culpe essa pessoa, não agride essa pessoa, não revide essa pessoa, mas repreenda o maligno que está usando essa pessoa. Está na palavra. A nossa luta não é contra o próximo, é contra o diabo, potestades malignas.
Nós estamos vivendo nos últimos dias em uma tempestade espiritual que o diabo tem usado muitos, até no nosso meio, para nos atacar, para nos afetar. Porque o objetivo do diabo é abater a nossa fé. Assim a gente afasta de Deus como Adão afastou, Eva afastou. E aí depois qual é o objetivo dele? Ceifar a nossa alma. Ele rouba a nossa fé e mata a nossa alma. E aí destrói a nossa família, o nosso lar, porque o pilar da família, que era você, de intercessão, não está mais presente. Olha como o maligno ele usa estratégias sábias para o mal. Só que a gente, infelizmente, por não conhecer esse ponto, a gente fica, a pessoa vem nos agredir, a gente vai agredir junto. Principalmente precisa de briga de trânsito. Aí você vai na raiva da pele e vai discute junto também com o homem, com a pessoa. Não. Aquilo é obra do maligno. Não é a pessoa, é obra do diabo. Para você perder a sua fé em Deus. Para bater a sua fé em Deus. Uma vez meu pai estava dirigindo, quando ele estava vivo ainda, estava indo com ele pelo Tirol ali, aí o motoqueiro cortou ele assim, aí meu pai, abençoado, tá? Aí o motoqueiro mostrou o dedo para ele, aí Deus te abençoe, meu pai falou com ele, só meu pai falava de um jeito mais grosso, mais nervoso, né? Aí ele falava, pai, calma, pai, não, eu tô calmo, estou pedindo para Deus abençoar ele, eu estou calmo. Não, pai, mas você está falando muito grosso. Não, meu filho, é meu jeito. Eu estou só pedindo para Deus abençoar. Estou gritando com ele. Não, tá bom, pai, tá bom. Então, gente, a raiva vem. O nervosismo ele vem. E o diabo ele quer usar isso. Ele quer usar esse ponto da nossa carne, da nossa fraqueza, para fazer uma bola de neve de confusão. Então ele vai levantar pessoas e mais pessoas todos os dias para nos caluniar. Então não preocupe com isso. A questão é que você não deve dar ouvido às calúnias. Davi era caluniado todo dia. Saul inventava mentiras sobre Davi, seus filhos ali que eram contra ele, inventavam mentiras contra ele, e ele falava, Senhor, tem misericórdia. Muitos estão caluniando contra mim, tem misericórdia. Jesus, ele foi caluniado, ele foi julgado, ele foi humilhado, ele agrediu os seus próximos? Não. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele teve amor e compaixão para com o próximo, porque ele viu que não era o próximo que estava atacando ele, era o diabo usando essas pessoas. Infelizmente, há muitas almas que não estão caminhando com Deus, e o diabo vai usar essas pessoas. São pessoas carentes da nossa oração, da nossa intercessão. Paulo, depois que ele se converteu, ele foi julgado várias vezes. Ele agrediu? Não, ele intercedeu por essas almas. Senhor, tenha misericórdia, não fala a palavra, mas imagino eu, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas que estão me caluniando, estão me julgando pelo meu passado, porque o diabo tem usado a boca dessas pessoas para me atacar, mas eu estou firmado na rocha que é o Senhor, porque sem o Senhor eu não sou ninguém, Pai, o Senhor me transformou, e eu sei da minha índole para com o Senhor. As pessoas não conhecem a minha pessoa principalmente, não sabem como eu vivo com o Senhor. Então, Pai, eu vou ignorar tudo que eles estão falando de mim e quero ouvir somente a Tua voz. Como combatemos a calúnia do diabo? Ignore falas de pessoas que estão te caluniando todo dia. Ignore. É direto, gente. Fala que não é. Todo dia tem algum vizinho, tem algum parte da família que está ali te batendo, te caluniando, jogando frases contra a sua vida, falando que se você fez isso, fez aquilo, sendo que você não fez nada. E aí você fica nervoso. Não é para ficar nervoso. Vai orar. Senhor, tem misericórdia daquela alma. Em nome de Jesus, demônio, sai dessa alma. Está repreendido. Repreenda o demônio que está usando essa pessoa. Glória a Deus. E ore pela alma dessa pessoa. Aleluia. Vamos em Eclesiastes capítulo 7, versículo 21. Eclesiastes capítulo 7, versículo 21. Salomão, ele escreve algo maravilhoso usado pelo Espírito Santo. Eclesiastes capítulo 7, está depois de Provérbios. Eclesiastes capítulo 7, versículo 21. Aleluia. Olha só que interessante, um ensinamento para nós. Eclesiastes capítulo 7, versículo 21. A palavra de Deus, ela nos direciona, nos instrui e nos guia. Eclesiastes capítulo 7, verso 21. Olha que interessante isso. Não apliques
Ou seja, não dê atenção, não apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem. Não apliques o teu coração, não dê ouvidos a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o que o teu servo te critica. Olha aí, Eclesiastes, palavra, não sou eu. Por favor, repete o capítulo. Eclesiastes, capítulo 7, verso 21. Amém. Eclesiastes 7, 21. Não apliques o teu coração, não dê atenção a todas as palavras que se disserem contra a sua vida, para que não venhas a ouvir o que o teu servo te critica. Por que Salomão disse isso? Porque vai muitas pessoas levantar contra nós, nos criticar todos os dias, estando presente com você ou estando pelas costas, vai te criticar, vai te caluniar. Isso é normal, porque o diabo tem fúria de nós. Isso é normal. Coloque isso na cabeça de vocês. Ah, pastor, eu estou todo dia sendo caluniado. Pastor, calma, isso é normal. Relaxa, respira. Porque Deus é o seu guarda fiel. Amém. Deus, Ele está te protegendo contra as setas lançadas todos os dias contra a sua vida. Por quê? Você tem o escudo da fé. Glória a Deus. Jesus, Ele está blindando você com o sangue dele todos os dias. Glória a Deus, papai. Então, por que ter medo de falar de você? Porque quem justifica a gente é quem? É Deus. Amém. Ele te justifica na boca dos ímpios. Ele te justifica na boca dos caluniadores. Glória a Deus. E quando alguns levantam contra você de um lado, Deus levanta outros para falar bem de você. Aleluia. Diabo usa daqui e Deus usa outros dali. Glória a Deus. E a verdade é que vai prevalecer e não a mentira. Amém. Então, quando as pessoas te julgarem, te caluniarem, ignore as palavras. Não dê atenção no seu coração a essas palavras das pessoas, porque é o diabo querendo tomar a sua fé. É o diabo querendo te atrapalhar. Dá muito isso em serviço também. Vê Samuel contando aqui, o Adriano com certeza acontece, o irmão Adriano também acontece. Só para você ter ideia, tem um rapaz, ele fala que é evangélico, mas na verdade é crente, não cristão, né? Mas aí uma vez, você cumprimenta ele na parte, você não responde. Aí eu joguei uma água do carro aqui, ficou muito tempo na poeira. Eu vi aí, estava mexendo com óleo, eu liguei para ele na mangueira de 20 anos. Eu queria segurar a mangueira com a mão, com a outra mão cheia de óleo, e passando. Meu Deus do céu, o que é isso, irmão? Então o diabo usando aí, você sai da presença. E ele formado lá no manto, o que acontece? É você acaba agredindo a pessoa e perde o quê? Perde a bênção e toma a justa causa. Com certeza. Só Deus, né? Tá vendo? São coisas que acontecem no serviço, são coisas que acontecem na família, são coisas que acontecem lá fora, você passando lá fora. O diabo, ele sempre vai usar alguém para nos caluniar. Isso, gente, é natural, é fúria. Diz 1 Pedro 5,8, ele anda ao derredor, rugindo como um leão. Ele é furioso contra nós. Ele tem ódio do ser humano. Então, tudo que ele fizer fazer, ele vai fazer para nos atacar e nos ferir. Só que, como cristãos, temos que estar blindados contra esse ataque. Samuel fez muito bem, pela misericórdia de Deus, honrar a Deus, que ele não atacou, não revidou o rapaz. Ele foi um cristão. Então, humilhado foi o diabo. E enaltecido foi Deus através da vida de Samuel naquele momento. Glória a Deus. Nós temos que ser luz por onde formos. Vamos para você ver. Jesus, ele tomou esbofetada. Paulo, ele tomava pancada para lá e para cá. Ele não revidava. E é difícil. Alguém chegar até você e dar um soco no centro, você vai querer revidar. Na hora, vai subir o sangue. Só que Paulo não revidava. Jesus não revidava. Nós vamos ser imitadores de Cristo. E aí? É controlar as suas emoções. E o que faz você controlar? O Espírito Santo. Nós não conseguimos por nós mesmos. Samuel sabe disso. Ele sobe de uma maneira forte. Mas o Espírito Santo, ele tem o domínio para nos conceder. Glória a Deus. É Ele que nos dá a paz em momento de tribulação lá fora, em todo momento da nossa vida. Aleluia. Em João capítulo 8, versículo 47. João capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis
a Deus. Olha que palavra forte que Jesus fala. Aquele que dá ouvido às críticas, aquele que dá ouvido às coisas que as pessoas falam de você, você não consegue, não está pertencendo a Deus. Porque o que nós temos que ouvir? Somente a palavra. Você tem que dar atenção somente àquilo que Deus fala de você. Se Deus falar algo ruim de você, aí você pode entristecer, pode ficar amargurado, pode se consertar. Porque se Deus falar alguma coisa, meu Deus, é perigoso. Mas se Deus está te elogiando, está te confortando, tenha calma, tenha paz, fica tranquilo, fica sereno. Porque o inimigo ele levanta, mas levanta para cair. Ele não tem poder sobre os filhos de Deus, porque nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Então as calúnias elas vão vir, mas a nossos ouvidos espirituais tem que ouvir somente o que a palavra diz. Então a gente Samuel. Ah, Samuel, você não presta. Não ouve, Samuel. Ignora. Amém, irmão? Deus te abençoe. Estarei orando por você. Pronto, acabou. O diabo ficou envergonhado. Ah, Oliveira, você toca mal. Ignora. Amém, irmão? Deus abençoe. Eu vou continuar praticando mais para melhorar para a glória do Senhor. Não é revidar. Glória a Deus. Porque o diabo ele quer nos desestabilizar perante Deus. Para a gente ser um mau cristão lá fora e a igreja ser suja. O diabo ele quer destruir a igreja do Senhor desde que ela foi fundada lá atrás. Só que nós, ouvindo a palavra somente de Deus, jamais vamos deixar essas palavras, essas críticas afetar o nosso coração. Amém. Salomão, não aplique o teu coração às críticas, às palavras que são ditas para você. Aplique o teu coração somente o quê? Na palavra de Deus. Aplique o teu coração somente ao que Deus tem para falar para você. Ignore. Vamos começar a combater o inimigo da maneira certa. Começa a praticar os seus ouvidos a ouvir somente aquilo que Deus fala de você e ignore as críticas, ignore as calúnias, ignore e apenas ore por essas pessoas. E repreenda o maligno que usa essas pessoas. Então, a primeira obra, ele tenta-nos a desobedecer a Deus. A segunda obra do maligno, ele calunia a gente todo dia. Ele calunia. Ele tenta fazer o Samuel desobedecer. Samuel não desobedece. Então agora eu vou caluniar ele. E aí começa. Aí a calúnia não resolve. Aí o que vai fazer? Vou tentar causar uma enfermidade do Samuel. Vamos lá? Jó capítulo 2, verso 7. Terceira obra de Satanás. Ele causa enfermidades. Jó capítulo 2, verso 7. Aleluia. Há enfermidades físicas, naturais, e há enfermidades espirituais, são essas causadas ou por conta de consequências do seu ato errado com Deus, ou porque o maligno colocou em sua vida. Jó capítulo 2, verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Diz a história que Jó se coçava ali com os cacos. Provavelmente era uma doença muito forte, onde a sua pele talvez ali começava a coçar e a sair ali do seu corpo. Provavelmente daria muito pus ali também. Dores, naquele sol ali escaldante. Ele sofrendo sem ter aonde se abrigar. Era uma chaga mortal que eu creio que se nós passássemos, se a gente não tiver enraizado na palavra, nós iríamos reclamar toda hora daquela dor. Reclamar toda hora daquela situação. Mas Jó, ele estava pacientemente esperando por uma resposta de Deus. Mas olha para você ver, o diabo, ele teve autorização de Deus para tocar em Jó e lançar uma ferida em Jó. Aí muitos falam, então Deus ele é mau. Não, Deus não é mau. Porque Deus sabia do coração de Jó que Jó seria íntegro até na doença. Jó seria íntegro até perdendo a sua família. No final de tudo, o que aconteceu? Deus multiplicou os bens de Jó. Deus multiplicou a família de Jó. Deus abençoou o Jó de uma maneira sobrenatural, porque viu que Jó permaneceu firme e fiel à sua palavra. Jó não deu ouvido às calúnias de seus amigos. O diabo tentou caluniar Jó, mas Jó ignorou as calúnias. Jó foi ouvir quem? Deus, lá no final. E Deus só deu nada nele. Você não me conhece não, Jó. Eu criei os céus, criei a terra.
Tudo que isso existe fui eu que formei. Antes de você nascer, eu já tinha te escolhido, já tinha te formado. Quando você estava no ventre, eu já estava olhando você ali no ventre. Tudo é feito por minhas mãos. Deus mostrando para Jó a sua soberania. Ou seja, Jó viu que a única voz que ele tinha que se atentar era a voz de Deus. E aquela enfermidade foi para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, às vezes, olha para você ver, quando o inimigo causa uma enfermidade na pessoa, essa pessoa ela fica debilitada. Ela começa a perder a sua fé. Jó não perdeu, ele teve dúvidas, mas não perdeu. Ele permaneceu com uma fé ali intacta. Em 1 Tessalonicenses, capítulo, não precisa abrir essa parte. Em 1 Tessalonicenses 5,17 fala para a gente orar sem cessar. Não é você dobrar o joelho todo dia, porque não tem como, toda hora, porque você trabalha, tem os deveres da casa, tem estudos. Você chegar e dobrar o joelho todo dia e ficar orando. Não, você tem que dobrar sim. Você para um momento para dobrar o joelho e orar. Mas, quando fala orar e sem cessar, é ter uma comunhão toda constante com Deus em seus pensamentos. Toda hora, você fala com Deus, Deus, o Senhor é santo na sua cabeça. Deus, o Senhor é santo, Deus, o Senhor é maravilhoso, obrigado, Pai, pelo dia, abençoe meu trabalho, na sua cabeça, todo momento comunhão com Deus. Louva o Senhor também, porque é uma oração sem cessar. O louvor é uma oração também. Aqueles salmos que a gente lê são cânticos em oração. Então, em todo momento, fale com Deus. Por que, pastor Edson? Quando você tem sua mente blindada, o inimigo não tem poder sobre a sua vida. Paulo fala para a gente renovar a nossa mente em todo momento. Renovar. A renovar é o quê? Todo momento a gente tornar novo a nossa mente em Cristo. Se tornar melhor a nossa mente em Cristo. E como fazer isso, pastor? Lendo a palavra, orando, consagrando a sua vida, ouvindo louvores, cantando louvores ao Senhor. Assim você está renovando a sua mente todo dia. Mas vai para você ver. Essa enfermidade foi o diabo que colocou, porque Deus permitiu. Aí vem a questão da gente orar pelas pessoas que são enfermas. Se a gente não pedir direção de Deus para orar, você vai ser envergonhado. Porque às vezes a enfermidade que está na pessoa é a permissão de Deus para a prova de fé com aquela pessoa. E aí só no tempo de Deus que ela vai ser curada, ou ele vai ser curado. Há enfermidades que é o espírito maligno que colocou. Aí o Espírito Santo te guia. Repreende o espírito que está usando essa, que está colocando a enfermidade nessa pessoa. Aí você vai repreender o maligno que está usando essa pessoa. Ele vai embora e essa pessoa é curada. Mas aí há enfermidades físicas comuns que Deus pode operar na hora e no momento que Ele quer. Mas temos que saber orar para expulsar, para curar enfermos. Hoje em dia as pessoas falam: vem, quem quer ser curado? Vem, vem. Nem pergunta a Deus se a pessoa realmente é do tempo de Deus para ser curada. Nem pergunta a Deus se aquela enfermidade foi o diabo que colocou na permissão dele ou não. Nem pergunta a Deus se aquela enfermidade é programada por Deus para que prove aquela pessoa e aquela pessoa se volte para Ele. Por quê? Há enfermidades que nos afetam. Há enfermidades que nos atrapalham a ter comunhão com Deus. Há enfermidades que quando a gente está pecando demais contra Deus, é consequência do pecado. É consequência do pecado. Aí muitos usam essa frase: ah lá, está enfermo, já está um mês sem ir da igreja, está em pecado. Não, não é assim. Não podemos julgar. Temos que orar e interceder. Da nossa boca não pode sair calúnia, tem que sair bênção e profetizar bênçãos. Nós somos filhos de Deus. Com os filhos à luz, da nossa boca só sai bênçãos, não sai maldição. Então, se uma pessoa fica muito tempo sem vir à igreja, ore pela pessoa, interceda, não fique caluniando. Ore, interceda. Deus fortaleça essa pessoa para que ela possa estar conosco no próximo culto. Se está enferma, ore, Senhor Deus, seja qual for a doença, se é uma doença espiritual, se é uma doença do teu tempo, se é uma doença para ser curada na hora, Pai, em nome de Jesus, cura essa pessoa. Essa é a oração. Vamos lá em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Na palavra do Senhor, nós temos muitos casos de pessoas que o inimigo colocou doença física. E, primeiro, gente, vai Lucas capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Há muitas pessoas que se acometem disso. Jó, ele era íntegro. Ele era um cristão verdadeiro e genuíno. Deus, para provar a fé de Jó,
permitiu o diabo tocá-la. Ou seja, nós, cristãos que somos fiéis ao Senhor, nós não estamos isentos do diabo vir e colocar doença em nós. Se Deus permitir, Ele coloca. Aí não é você reclamar com Deus, não. É você orar a Deus e falar: Deus, me dê forças para passar por essa tribulação. Me dê forças para enfrentar essa enfermidade, Senhor. Não é reclamar da enfermidade. Porque se foi permissão de Deus, sendo você fiel a Deus, não desanima, não perca a sua fé, não pare de adorar ao Senhor. Porque se é permissão dele, pode saber que no final daquela doença, ele vai dobrar as bênçãos na sua vida, como foi na vida de Jó. Aí é prova de fé. Por isso a palavra fala: guarda o que tens, guarda a sua fé. Porque é através dela que você viverá o sobrenatural de Deus na sua vida. E é através da fé que nós temos um céu garantido, e nós queremos que temos um céu separado para nós. Amém. Lucas capítulo 13, verso 11. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Olha isso. Espírito de enfermidade. E havia já 18 anos com esse espírito maligno atormentando ela com essa enfermidade. E qual era a enfermidade? Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ou seja, todo dia ela olhava para o chão, olhava assim para as pessoas. Ela andava curvada. Provavelmente essa mulher, nos seus 18 anos com essa doença, ela procurou médicos, imagino eu. Procurou doutores para curá-la. Mas quando a enfermidade é espiritual, médico não resolve. Só o médico dos médicos resolve essa doença, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas olha para você ver, quando Jesus aparece para ela, Ele fala: mulher, tu estás livre, não é curada, tu estás livre da tua enfermidade. Ou seja, o demônio saiu dela. Então, essa mulher é diferente de Jó, porque a Bíblia não fala que ela servia ao Senhor. Então podemos imaginar que ela era uma mulher digamos assim, que não conhecia a Deus e não adorava a Deus. Então vem a outra parte. Se Deus permite o diabo colocar enfermidade em nós justos, o diabo ele usa como quer e ataca como quer enfermidades pessoas que estão sem Jesus na sua vida. Pessoas que não têm Jesus, que estão ali adorando ao maligno, estão servindo a sua vida como bem quer. O diabo ele pode chegar muito bem na vida dessa pessoa e lançar uma enfermidade de paralisia, enfermidade de cegueira, enfermidade de câncer. Ele pode lançar. Sabe por quê? Porque a pessoa não está blindada pelo sangue do Cordeiro. A pessoa não tem o Espírito Santo na sua vida. A pessoa não está revestida com a armadura de Efésios 6, que nós vamos ler daqui a pouco. Esta mulher é um exemplo à parte, diferente de Jó. O diabo lançou essa enfermidade contra ela. Só que aí, para a honra e glória do Senhor, Jesus aparece para essa mulher e liberta essa mulher deste demônio que havia há 18 anos a estava atormentando. A gente pode imaginar que na vida dessa mulher, vamos imaginar no lugar dela, gente, andando curvado, as pessoas toda hora te caluniando. Olha lá a corcunda, toda hora zoando você, falando mal de você. Olha lá, não consegue nem olhar para cima. Imagina a tristeza daquela mulher vivendo 18 anos daquele jeito. É isso que o diabo faz. Ele joga você lá no chão. Ele pisa em você. Te faz você de um gato sapato. Porque a obra dele, ele detesta nós seres humanos, ele quer pisar, ele quer destruir. Essa mulher estava vivendo uma vida assim, amargurada. Mas aí chega um tal Jesus, o Salvador da humanidade, nosso Senhor e Salvador. O brilho do céu aparece para ela e fala: ô mulher, está livre, sai daqui, irmão. O demônio sai, a mulher estava assim na hora. Imagina a alegria dessa mulher. Senhor, obrigado, Jesus. Quanto tempo, Jesus, eu estava com essa enfermidade, eu já fui, procurei doutores, procurei pessoas para me curar, mas nada, mas o Senhor, a sua palavra me salvou. Aí, essa enfermidade foi lançada pelo maligno, ela só é expulsa através do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Não é uma oração qualquer. É chegar em nome de Jesus, enfermidade, espírito maligno, sai dessa pessoa. Peça
essa direção do Espírito Santo para você direcionar aonde está a enfermidade. É até bom vocês conversarem com a pessoa. Onde está doendo? Aonde você está mais enfermo? E aí você vai saber o local onde você vai direcionar a oração. Espírito maligno, se você estiver colocando essa enfermidade nessa pessoa, saia em nome de Jesus. É assim que oramos para pessoas com enfermidade espiritual. Aí essa pessoa, ao ser curada, como foi essa mulher, ela vai ver que existe um Deus, que existe um Senhor, que tem o melhor para os seus filhos. Porque a doença não é para nós, a enfermidade não é para nós, mas a cura espiritual, a vida com Deus, a vida em paz, a vida em alegria no Espírito é para os santos do Senhor. Vamos lá em Efésios, e aí finalizamos a mensagem de hoje. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 11. Efésios capítulo 6, verso 11. Tem um caso tinha dois jovens. Samuel estava aqui no dia, você lembra? Dois jovens que estavam indo no candomblé, você lembra? A Sandra também estava aqui quando a gente orou por eles. Aí, no final do culto, todo mundo tinha ido embora, o Samuel ficou, a Sandra ficou, e a gente foi orar por esses jovens. E aí, antes de orar por eles, Samuel viu que eu conversei com eles. Fui tentando saber um pouquinho do que estava acontecendo com eles. O Espírito Santo foi me guiando na conversa. Eu sempre falo com Deus quando eu vou conversar. O Espírito Santo vai me guiando, fala o que eu tenho que falar para eu saber o que está acontecendo. E um deles falou, nós estávamos indo lá no candomblé, tomamos ali o sangue ali, estava morno, tomamos ele, tem que tomar ele quente, né? Tomamos ele ali e viemos para cá. Eu falei, amém. Vamos orar então? Vamos orar. Mas por que vocês foram para lá? Ah, porque nós queremos algo, né? Queremos algo. Aí eu falei, mas aqui, quem é mais forte? É o diabo ou é Deus? Eles reconheceram, não é Deus. Aí eu falei, então por que vocês estão indo para lá então? Se o mais forte está aqui na casa de adoração. Se o mais forte está na palavra, para que vai buscar o mais fraco? Eles ficaram sem me responder. Aí nós começamos a orar, Samuel, Sandra. E observe como o Espírito Santo trabalha. A minha conversa com eles foi para Deus me fortalecer também. Porque se eu não tivesse essa conversa com eles, para ver que Deus é soberano sobre tudo, talvez a minha fé não estaria tão forte para combater o inimigo. Então Deus permitiu essa conversa, esse diálogo. Terminamos o diálogo e começamos a orar. Eu estava com a mão na cabeça dele, Samuel lembra. E aí nós estávamos orando, repreendendo, só que não manifestava. Samuel viu, não sei se você viu, mas eu fui com a mão na barriga dele, que ele falou que tinha tomado sangue. Eu fui no estômago dele a mão. E eu comecei a repreender. Tudo que tenha tomado, que o maligno colocou aí, seja repreendido em nome de Jesus. Demônio sai. Foi o que? Manifestou. Aí que foi que manifestou. Enquanto estava com a mão aqui nele, ele não tinha se manifestado. Porque o inimigo ele estava aqui, ó, no estômago do rapaz. Estava localizado. Então o mundo espiritual é algo muito sério, gente. Não é para brincadeira. Você vai orar para um demônio, você nem sabe aonde ele está atacando aquela pessoa. Por isso, Jesus, quando ele estava conversando com os seus enfermos, ele tinha compaixão. Ele sentia o que a pessoa estava sentindo. Para operarmos a obra do reino de Deus, temos que compadecer da pessoa que está sofrendo. Se ela está tendo alguma dor, compadeça dessa dor junto com ela, e você vai ser usado pelo Espírito para repreender essa dor em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, para a glória do Senhor, o rapaz foi liberto. Samuel e Sandra estão aqui para ser testemunha disso. Ele foi liberto para a glória do Senhor. Efésios 6, capítulo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, olha aí, não é contra o próximo, e sim contra os principados, que é a hierarquia demoníaca, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. É contra demônios que enfrentamos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quando vier a tentação, vier as provações, vocês possam resistir. Havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois firmes,
tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a palavra, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui finalizamos a mensagem. Como combater o inimigo quando ele vai querer lançar alguma enfermidade? Se revista da armadura de Deus. Revista da palavra de Deus. Pastor, não sei ler. Vai lá no YouTube, pergunta, fala com alguém próximo de você. Lê para a minha Bíblia aqui, para me ouvir a palavra do Senhor. Porque ao ouvir a palavra vai estar te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Não é deixar a Bíblia lá no canto como alguns deixam. Salmo 91, está protegido. Não está protegido. Você só vai estar protegido meditando nela dia e noite. Orando, jejuando, consagrando, louvando ao Senhor. Então, o inimigo, ele causa enfermidades. Deus abençoe. Ele causa enfermidades. Vamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Se você não está jejuando muito, passa a programar o seu dia para jejuar mais. Consagre mais. Ore mais. Louve mais. Tem uma música assim, né? Ore mais, né? Tem uma música assim, tem uma música assim, louvor assim. Ore mais, louve mais, adore mais ao Senhor. Porque é através dessa forma que você vai se revestir da armadura de Deus na sua vida. Aí, eu deixo esse detalhe para vocês. Se alguma enfermidade chegar até vocês e for permissão de Deus, não reclama. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Permaneça firme na fé no Senhor. Porque a enfermidade não é para te envergonhar, é para glorificar o nome dEle. Porque no tempo dEle, você vai ser restaurado, curado, em dobro receberá as bênçãos de Deus, como Jó recebeu. Mas é para o quê? Para a honra e para a glória dEle. Então, o inimigo, ele nos tenta a desobediência, ele lança calúnia contra nós. Aprenda, ouve somente a palavra de Deus, ignora as falácias contra a sua vida, ignora o que as pessoas têm falado de você, da sua família, ignora. Porque o diabo quer te ver triste, o diabo quer te ver para baixo, ignora. Apenas continua com o seu pensamento, o seu ouvido na palavra de Deus, louvando e adorando ao Senhor em todo o tempo. Ah, pastor, é fácil? Não, eu sei que não é, porque eu passo isso direto, mas eu consigo, pelo Espírito Santo, não por mim, a ter a minha mente blindada contra essas falácias que falam de mim lá fora. É pelo Espírito Santo. Então adore, exalte e bendiga o nome do Senhor. Amém. E a enfermidade, vocês aprenderam a como repreender a enfermidade na vida de alguém. Se for física, ore. Deus, em nome de Jesus, se for da tua vontade, cure essa pessoa, em nome de Jesus. Trabalhe nessa pessoa, vai nos ossos, vai nos músculos, seja onde for essa doença, a raiz deste mal, cura, Pai, em nome de Jesus. Doença física. Doença espiritual. Senhor Deus, se for da tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus, me mostre, Senhor Deus, aonde o inimigo está atacando essa pessoa com essa doença. E em nome de Jesus, eu repreendo esse inimigo que está atacando essa pessoa. Amém? Agora, se é uma enfermidade no tempo de Deus, Senhor Deus, se for uma enfermidade, ó Pai, que o Senhor está permitindo essa pessoa passar, dê forças para a pessoa continuar firme no Senhor, fortaleça a fé dela, dê paz para o coração dela, para que ela continue inabalável na fé do Senhor em nome de Jesus. Amém? Então que a graça de Deus venha abençoar todos vocês aqui em nome de Jesus. No próximo mensagem que eu trazer aqui, se Deus se permitir, nós iremos dar continuidade na parte 3, aonde nós iremos falar que o diabo, ele sempre vai se opor contra a sua vida. Vai sempre se opor, jamais vai ser a seu favor, sempre se opor contra a sua vida. E creio que também vai dar tempo também para falar sobre as tentações, que ele vai lançar sempre tentação contra a nossa vida. Amém? Glória a Deus.